Fala rapaziada, como que vocês estão? Tranquilos? Eu espero muito que sim, trazendo mais um vídeo reação pra esse lindíssimo canal. Mas antes de tudo rapaziada, o primeiro comentário do vídeo passado, a primeira pessoa que comentou e ganhou um ponto, que eu já anotei o nome, por sinal não entrou no ranking ainda, porque realmente o ranking todo mundo já tá com um ponto. Então se você comentar novamente, você vai ganhar mais um ponto, vai ficar com 2 dias, vai entrar no ranking em primeiro lugar, como todos os outros que estão comentando e ganhando um ponto nesse momento. Enfim rapaziada, salve aqui pro Sem Limites Game, é isso, ele foi o primeiro a comentar no vídeo passado, então parabéns. E enfim rapaziada, vou estar mandando um salve também para as pessoas que ficaram em destaque no vídeo passado, começando pelo Javali4959, salve pro Isart, é isso, Kaique Oliveira, TJ Games, Gabriel Barbosa, Gabs, F Neto Gamer, Joãozinho Games e José Pimenta, salve pra vocês. E enfim rapaziada, não vou falar muito porque o vídeo é longo, realmente quase 30 minutos de vídeo, e é lá do canal Terrorizando mais uma vez rapaziada, continuando essa saga aí realmente de Garten of Banban, recomendadíssimo por vocês. A gente vai ver aqui, descoberto um segredo que revelou quem são os monstros de Garten of Banban, teoria. Então vamos ver essa teoria do canal Terrorizando rapaziada, vocês sabem que eu curto bastante esses vídeos do Terrorizando, sempre quando eu assisto eu viajo realmente nas ideias aqui, fico criando juntamente com ele várias teorias na minha cabeça, provavelmente vocês também, mas bora pro vídeo sem enrolação, bora então e play! Você tem ideia de qual a origem dos monstros em Garten of Banban? Sabe do que eles são feitos? E sobre as crianças da creche, onde que elas estão? Sabia que os monstros conviviam com as crianças antes mesmo do misterioso desaparecimento de todos? Eu acho que as crianças estão lá embaixo, né? Lá no... O que levou os monstros a ficarem submundo tão agressivos? Eu vou te mostrar agora segredos chocantes sobre os monstros e também o futuro de Garten of Banban nos próximos capítulos. Mas antes de continuar essa história, eu queria te convidar a conhecer o nosso patrocinador nesse vídeo e o melhor jogo de zumbis em VR que eu já joguei na vida, The Walking Dead Saints and Sinners. Vocês sabem como a gente preza pelo fator imersão aqui no canal, né? E é exatamente por isso que eu adoro The Walking Dead Saints and Sinners, pois a imersão é fantástica. E eu acho que é assim que um jogo de realidade virtual tem que ser, imersivo para que você se sinta vivendo tudo aquilo. O jogo conta com uma campanha com uma história incrível, cheio de ação, sustos, craftings e o que é mais legal pra mim, a tomada de decisões que vão definir o caminho da sua jornada. Quem você vai ajudar, quem você vai trair, como lidar com situações tensas e conflitos. Que doido! Isso aumenta ainda mais a imersão e parece que você está vivendo a própria série do The Walking Dead. The Walking Dead Saints and Sinners já conta com 2 jogos, o capítulo 1 e o capítulo 2, que continua a história do primeiro. E essa semana, Saints and Sinners está comemorando aniversário de 3 anos, e para comemorar está sendo vendido um pacote especial com os 2 capítulos por um preço incrível. E você ainda poderá testar gratuitamente o capítulo 1 no MetaQuest 2 antes de comprar. Acesse o link na descrição e comece sua luta pela sobrevivência no aniversário de The Walking Dead Saints and Sinners. É um dos meus jogos favoritos e uma experiência sem igual. Você não vai se arrepender. Garten of Banban acabou por chamar a atenção dos espectadores ao repetir com sucesso, né, a fórmula conhecida em jogos do tipo, como Pop Playtime, por exemplo, né, onde um violento ataque misterioso sobrevoa um ambiente destinado à diversão, feito para crianças poderem ter uma experiência leve e divertida, além de aprender com icônicos mascotes que defendem ideias para uma vida saudável e socialmente ativa. Frutas. Um beijo aí para FNAF e Pop Playtime. Temos evidências de que as crianças dentro de Garten of Banban sempre conviveram com as mascotes de Garten of Banban, da creche. Essas mascotes não eram simplesmente desenhos nas paredes, como a gente viu, mas sim seres reais que viviam com as crianças da creche dia após dia. Talvez por isso que a creche fosse tão concorrida, porque tinha esse diferencial. A gente pode ver essas evidências de convivência com as crianças em alguns desenhos feitos por essas crianças, que curiosamente inclusive já pareciam enfrentar na imaginação esses mascotes como se eles fossem monstros. Será que as crianças já tinham medo deles? Outra evidência curiosa são as inúmeras marcas de mãos coloridas. Eu teria medo da Opila com aqueles olhos lá. Que a gente pode ver na mascote Opila, que em um momento do jogo finge ser uma estátua, mas que a gente descobre no futuro que era a Opila real, mais próxima ali ao final do jogo. Então é como se as crianças se divertissem desenhando e pintando e colocassem suas mãos cheias de tinta para acariciar Opila, que ficou com essas marcas lá até os dias de hoje. Entretanto, a gente sabe que, de repente, dentro da creche, algo deu errado e tanto as crianças como os funcionários
simplesmente sumiram. E parece que tudo foi obra dos próprios mascotes que se tornaram agressivos e violentos de repente. As evidências que a gente tem disso, de que tudo virou um caos e está relacionado aos monstros, é aquela fita que a gente encontra que sugere que algo grande, barulhento e agressivo se libertou de algum tipo de cela ou algum tipo de lugar que ele estava preso, levando as crianças e funcionários ao desespero. E a Deu gente a não louca sabe nos o que monstros foi da que se creche. libertou. Pegaram Outra geral e evidência colocaram lá é que embaixo. no início do jogo, a gente pode ver através das câmeras ali mesmo no início do jogo, algumas tábuas e um martelo sobre uma cadeira em uma sala na parte esquerda. Nossa, verdade, E eu não depois, lá percebi na isso frente, não. no jogo, a gente encontra essas tábuas usadas para fazer uma pobre barricada ao lado da estátua Uou! da Óbila. Repare, inclusive, que essa barricada foi feita no sentido de que alguém prendeu as tábuas pelo parquinho, tentando impedir que qualquer coisa que viesse Passasse daquela ali. sala, com aquele enorme buraco, aquele fosso fundo, né, queria impedir que qualquer coisa passasse dali pro parquinho de novo. Ou seja, imagine um funcionário, um professor preocupado com o que aconteceu, correu para pegar essas tábuas e tentar impedir a passagem de mais monstros que emergiam daquele enorme fosso e estavam tomando toda a creche de forma violenta e brutal. E isso faz a gente pensar que aquele barulho que a gente ouviu, a tal da cela que eles se libertaram, era o fosso, ou seja, os monstros estão vindo do fosso. Faz De todo lá. sentido, né? Faz. Aquilo que a gente ouve se libertar, talvez tenha vindo desse enorme fosso, e os funcionários tentaram barricar a passagem do fosso e se esconder na própria creche. É o que eu Porém, imaginava. Isso levanta duas É o que perguntas estranhas. Se foi esse o caso, onde estão as crianças e funcionários? Se eles estão na creche, né, e não no fosso, será que existe um outro caminho? Será que existe um quarto seguro? Onde é que tá essa galera? E a segunda pergunta é, o que está escondido lá embaixo, nesse enorme fosso que foi responsável por todo esse caos e até mesmo fez funcionários barricarem o local? Ah, E eu já não esse faço monstro ideia. que saiu dessa cela, a gente pensa que é uma das mascotes, um dos monstros que a gente Tio conhece que Josh. realmente virou violento. Mas vamos fazer uma pausa aqui e tentar entender agora a origem das mascotes que se transformaram em monstros em Garten of Banban, porque a gente teve uma evidência, uma prova, um segredo muito legal que pode indicar pra gente do que esses monstros são feitos e da onde que eles vêm. Um segredo que provavelmente você não sabia é que antes de se chamar Garten of Banban, a creche do Banban, esse jogo teria um outro nome. E ainda é possível encontrar esse nome escondido nos próprios executáveis do jogo. E esse nome pode dar uma dica fundamental de algo que a gente ainda vai descobrir no futuro do game. Eu estou falando da origem e do que são feitos os monstros de Garten of Banban, porque, curiosamente, o primeiro nome escolhido para o desenvolvimento de Garten of Banban era Clay, ou argila em português. Essa Os nomenclatura monstros são poderia feitos se de tratar argila. nada menos que uma forma dos irmãos programadores de apelidar o seu projeto inacabado. Uma prática, inclusive, que é muito comum em desenvolvimento de jogos. Dá o nome do jogo de início, plano, qualquer coisa desse tipo. Mas claro que é uma nomenclatura um pouco específica demais. Então existe uma possibilidade bem forte que a gente pode atribuir significados a elementos importantes. E em jogos baseados em mistérios, pistas assim podem ter um significado muito importante. E aqui, se carregar isso, como que vai funcionar? A argila, no contexto histórico, se tornou um material muito importante para o desenvolvimento da cultura na humanidade, sendo a argila um tipo de material de solo natural, contendo propriedades de granulação fina composto por minerais como o filosilicatos de alumínio hidratado. Nome difícil, li no Google. A argila é um material de muita plasticidade, sabe? Tendo sido empregado até mesmo na medicina, além de, claro, da sua principal utilidade. Jurei que ele na ia forma falar de moldar meditação, objetos do cotidiano e até casas, edifícios, tipo cerâmica, né? Após ser tratado com muito calor, muito quente. Ela endurece e é difícil quebrar aquilo depois. Resumindo, aqui dentro do jogo, a argila, um tipo de material de diferentes aplicações que pode esticar, que você pode moldar, poderia ser uma argamassa para a moldura desses seres monstruosos. A matéria-prima, entendeu? Feita para criar esses mascotes da creche Banban. Né, no caso. E por que eu acho que isso seria tão legal? Porque essa Moldar. teoria não apresenta muito embasamento por enquanto, além da tentativa da gente criar uma importância pro nome Clay, argila, né? E a gente tenta trazer com isso uma opção diferente do nicho saturado de animatrônico robótico ou experimentos vivos. A gente já viu várias vezes, então isso seria uma forma da gente sair um pouco da regra, do clichê e ter uma coisa diferente e bem interessante, por assim dizer. O problema em Garten of Banban é que se os monstros fossem moldados a partir desse material, seria difícil imaginar que a argila se moldaria em outras texturas, como
pelo e pele flexível também. A argila, ao secar, acaba assumindo uma textura dura e quebradiça, que seria mais adequado para objetos imóveis, que não têm articulações. Essa opção se tornaria inválida ou improvável, pois também contrariaria o teaser do segundo capítulo, onde a gente vê Jumbo Josh, o verdão, esmagado pelo elevador de carga. Se ele realmente fosse feito de argila, como algumas teorias sugerem, seu corpo teria se espatifado em milhares de pedaços com a queda. Exatamente. Certo? E é bem provável que ele ainda esteja vivo e que volte em novos capítulos do jogo. Talvez essa ideia não tenha passado então isso já quebra o que eu tava imaginando por alguns usuários ao querer atribuir significado ao nome argila dentro do jogo. Eu ia gostar bastante, mas por enquanto parece que não é esse o caso. Talvez os desenvolvedores tivessem essa ideia, mas desistiram no meio do caminho. Então, se esse não é o caso, se essas teorias estão erradas, qual seria a real origem desses monstrinhos perigosos? Talvez a primeira resposta que viria na mente da gente seria que, por se tratar de uma creche, seriam experimentos cruéis utilizando as crianças. Crianças desaparecidas seriam a base para que o laboratório secreto nas profundezas do prédio usassem como material de experimentos, e o resultado seriam os próprios coloridos que a gente encontra. Já vimos isso antes, né? Claro que é uma possibilidade forte, porém não tem muita coerência com as informações que a gente tem logo no início do capítulo. Como eu disse pra vocês, tudo era uma questão de tempo, e o suposto pai que acabou de chegar na creche estava atrás do seu filho, então ele precisava ser rápido. Essa é a informação que a gente tem do jogo, e é só isso. Com essa breve informação, é mais fácil a gente pensar que as crianças iriam sumindo com o tempo, mas aqui, nesse incidente, até a chegada do jogador, do pai, teria sido algo que ocorreu em um período muito curto de tempo. Todo mundo sumiu de repente. Portanto, os monstros já criados não teriam tido tempo para serem feitos a partir de crianças, mas que de alguma forma, em algum momento, se rebelaram contra as crianças e contra todos os funcionários. E eu acho que é daqui que a gente pode pensar que o jogo vai funcionar. Os experimentos eles já existiam antes, não foram feitos com crianças, mas se rebelaram contra as crianças. Por quê? Claro que aqui a gente pode pensar na crueldade de diferentes formas, né? E as crianças e outros adultos sequestrados ainda poderiam sim ser usadas em outros experimentos que não tivessem a ver com os monstros, ou talvez até para alimentar eles. Enfim, as possibilidades são várias, mas eu não acho que as crianças sejam experimentos dentro de Garten of Banban. Então, o que tá acontecendo? Quem são esses monstros? Da onde que eles vieram? Uma das especulações feitas pela comunidade foi que o grupo não foi criado, mas sim encontrado e trazido para fora do seu habitat natural. E aqui fica mais interessante, porque Argila tem um contexto histórico, certo? E se eles encontraram essas criaturas, às vezes petrificadas ou coisa do tipo, e tiveram que libertar elas, e aí elas voltaram à vida, o nome Argila já faz mais sentido, no sentido de ser um fóssil, no sentido de estar petrificado, e eles tiveram que libertar essas criaturas. Mas elas não são feitas de argila, é só uma forma de dizer que eles estavam petrificadas durante anos a fio. Mas é interessante pensar assim, certo? E o mais legal é que isso pode trazer semelhanças e inspirações em histórias clássicas, como King Kong, por exemplo, onde após uma expedição na Ilha da Caveira, um grupo de cinegrafistas tiveram a ideia de exibir o enorme animal como maneira de lucrar com sua imagem. Aqui a gente pode fazer um paralelo, onde a companhia responsável pela creche, ou o dono, ou sei lá, a esposa do dono, tentaria lucrar com os mascotes, exibindo eles para as crianças como amigos divertidos, como se fosse um ser de muitos anos atrás. Eles encontraram numa viagem, numa expedição, sei lá, e resolveram ensinar esses mascotes a agir como humanos, a agir para crianças, mas não sabiam, de certo, ao total, qual era o nível animalesco deles. Em algum momento, algo foi um gatilho para esses monstros se rebelarem contra a humanidade como um todo, e todos eles estavam dentro da creche, e foi lá que teve o maior problema. E o fosso é sim um laboratório, mas para estudar esses monstros, para manter eles lá, para manter eles vivos de alguma forma, e é claro que fica muito mais fácil você esconder a origem desses monstros da mídia e de pais que poderiam achar que isso era um problema. Então eles podiam até fingir que na verdade esses mascotes eram pessoas vestidas de monstros, e ensinaram esses monstrinhos, que podem ter milhares, milhões de anos, ensinaram eles a se comportarem como humanos. E a gente pode pensar que para essa ideia funcionar, os mascotes teriam que passar por dolorosos processos de recondicionamento para que se tornassem dóceis e gentis com as crianças, porque o que a gente entende é que eles eram selvagens, animais, e talvez isso seja um dos motivos para eles se rebelarem
passarem em algum momento. Talvez inúmeras torturas envolvendo correntes elétricas, recondicionamento para que eles aprendessem seu novo papel no mundo, para lidar com a criança, não sei. Claro, cara, que, pode ser de praxe, um tratamento violento muita coisa, desse mostraria falho, a partir resultando daí na rebelião que a gente testemunha logo no primeiro capítulo. Os áudios de vozes caóticas que a gente ouve na fita encontrada mostra que tal possível estratégia seria fadada ao fracasso e o grupo nunca fora realmente domesticado, talvez até fosse um plano, mas eu acho mais plausível pensar que alguma coisa engatilhou essa violência neles em algum momento. A gente não sabe o que, mas a gente pode pensar. A gente também pode esbarrar na ideia dos experimentos vivos, ideia, né? Mas... A mais popular e fácil forma de explicar o que seriam as criaturas coloridas que compõem a Bambam turma aí, do Bambam. A gente ainda não sabe sobre os desafios que a gente vai passar nos próximos capítulos, mas imaginar cenários repletos de tubo de ensaio, diferentes esquemáticas em papéis azuis, denunciando as intenções dessa rede responsável pela creche, isso seria uma visão bem esperada, bem clichê. Assim como Pop, Huggy Wuggy e os outros personagens da série Playtime, um experimento vivo significaria que em algum momento os personagens, nesse caso da série Bambam, teriam sido obrigados a deixarem suas vidas normais como seres humanos para serem transformados em criaturas disformes e longe da própria razão. Esse crime contra as leis da natureza explicaria mais uma vez a reação violenta daquele grupo que forçaria sua liberdade em uma visão distorcida após eles viverem cercado por violências, não distinguirem os pesquisadores culpados por sua dor das crianças e pais inocentes que são alheios a tais atos criminosos. Ou seja, eles cansaram de ser tratados assim e simplesmente se rebelaram, não tinham consciência totalmente fluida porque passaram por muitos experimentos e acabaram matando todo mundo. Mas enfim, quem seriam os responsáveis por isso, né? E a gente tem essa resposta numa passagem de avião de uma dupla. A gente ainda não tem muitas pistas dos responsáveis pelos eventos do que ocorreu. Pelo menos na lógica, o que eles procuravam conseguir e quais os meios para tal objetivo. Como a gente vê antes de chegar até o elevador de carga, numa sala que deveria ser da diretora responsável pela creche, está um curioso documento, uma passagem de avião. Os nomes presentes nas duas passagens de avião são Utman Adan e Waverly Mason, e a prova concreta para a cumplicidade da dupla é a equivalência das duas passagens, que saem do mesmo local para o mesmo destino. Utman e Waverly aqui podem assumir um papel de orquestrantes do incidente da creche, sendo dois diretores de alto escalão que acabaram fugindo da cena do crime após o incidente, sendo esses dois talvez os maiores culpados da situação tomada dentro da creche. E a passagem de avião para mim ainda tem a ideia da viagem, então da descoberta em algum local que eles foram viajar, eles descobriram essas criaturas enterradas, petrificadas, e aí foi da onde surgiu toda essa ideia. Trouxeram novamente para a cidade grande e resolveram colocar na creche que provavelmente eles já tinham. Então imagine que eles foram fazer uma viagem, alguma coisa voltada para arqueologia e acabaram encontrando esses monstros, não divulgaram, ficaram com eles e estão tentando ganhar dinheiro às custas desses monstros, mas não sabiam que eles se tornariam tão perigosos depois de um tempo. Se eles passaram por tortura ou se eles simplesmente eram dóceis no começo e agora não são, a gente não sabe. E tem outra coisa que a gente também não sabe, né? Quem são essas pessoas e se elas realmente são os donos da creche. De qualquer forma, até agora são os únicos nomes que a gente saber, tem. né? A importância desses dois nomes para os crimes fazem deles os principais suspeitos e com certeza não estão lá à toa. Até porque é difícil chegar nessa sala. Ela é um tipo de easter egg, não normalmente a gente entra lá, tem que fazer uns passos fora do jogo para chegar até ali. Ou seja, aquele típico segredo escondido que muda toda a história. Graças a essa informação contida nesses bilhetes de passagem, a gente tem a informação a nível de curiosidade que os jogos precedem dentro da cidade de Montreal, Canadá. Ou seja, se eles forem encontrados, provavelmente não foi no Canadá, pode ter sido, sei lá, na Antártida, talvez eles estivessem congelados, mas aí eu não colocaria Clay, eu colocaria Frozen. Frozen. Canta pra caramba. Existem outras cidades Frozen, com esse mesmo nome, do nada. tá? Mas a cidade canadense se mostra a opção mais provável pra gente. Uma outra coisa que é muito curiosa eu queria falar é sobre a resistência desses bichos e como eles aprenderam a viver. Ou seja, na verdade eles têm um instinto muito maior do que a gente pensa. Tá ligado à Ópila? Então, a curta e rápida perseguição que marcou o primeiro capítulo foi o suficiente pra chamar a atenção dos jogadores, né? Mas claro que o final visto com a queda da Ópila não necessariamente significa a morte do personagem, como a gente já viu várias vezes. E na verdade é muito pelo contrário. Se a gente observar bem aquele mesmo ambiente, a gente vai ver marcas da pata da própria galinha rosada, comprovando que Ópila se mostrou capaz de escalar por essas mesmas paredes eu não do buraco percebi onde caiu isso, eu acho, várias velho. vezes antes desse incidente. É como se a galinha, meio burra, caísse ali sempre e descobriu uma forma de
subir até ali. Ou também revela que pode ter sido ela, o monstro que emergiu do buraco e fez todo mundo ficar escandalizado. Talvez não era para ela subir naquele momento, ou ela subiu e ficou agressiva por algum momento, mas de certo a gente sabe que a Opila, ela pode subir aquele fosso ela escala sozinha, aquele negócio sem nenhuma ajuda. Então, ela provavelmente tá viva. A gente não matou a galinha que mais parece um peru. Não, então isso significa provavelmente que a gente vai encontrar a Isso é verdade, né? nos próximos cenários. Talvez seja um personagem mais importante do que a gente pensa. Foi o primeiro que a gente encontrou, mas provavelmente não foi a última vez que a gente vai vê-la. Outra coisa curiosa foram as mensagens que parecem ter sido deixadas por Bambalina, o demônio branco, né, que é o parceiro romântico Bambalina, a professora, Bambam, aquele demônio vermelho. Além de todos os bilhetes e mensagens que a gente encontra dentro da creche, alguns poucos escritos acabam se destacando com mensagens um pouco mais alarmantes, né, e que talvez tenham seu autor possível de ser identificado, pelo menos hipoteticamente. Dentro da sala de recreação, a gente encontra um quadro branco com a frase escrita: "O fim está aqui", e um aparelho tocador de fita colocada na sala de lanche ao lado da recepção. Logo após a gente voltar para explorar o primeiro ambiente, né? Enfim, For you é para você? É que escrito na mesa onde está esse tocador, podemos ler a mensagem: pra você. Pra você. Mais uma vez que o protagonista se encontrou em um jogo sádico, onde já esperavam a sua chegada e agora o protagonista provavelmente está sendo observado desde o início. Essa mensagem, o fim está aqui, pode significar se foi escrito por um desses mascotes que eles sabem ler e escrever, o que traz uma proximidade maior a essas criaturas com seres humanos. Não, já deu pra perceber que quando a gente falou pelas câmeras, ele tava sendo observado, né, pelo Bambam, cara. O Bambam realmente conversou normalmente com ele, o Bambam conseguiu usar o personagem, no caso a gente, pra ele poder escapar, pra ele poder alcançar os objetivos dele no jogo. Então, tipo, realmente dá pra ver que esses monstros, eles têm uma inteligência muito, ele é como se fossem realmente pessoas, né, gente? Mas também pode ter sido outra pessoa que escreveu, e não os mascotes. Mas alguém e os mascotes? Descobriu os segredos, talvez. Alguém que está do lado dos mascotes, que queira libertar eles. Um cientista, quem sabe, que se rebelou contra a própria Crash. A Bambalena também tem uma inteligência muito boa. De cada uma dessas duas mensagens, apesar de ser doida, né? Carregam um detalhe em comum. Será que você percebeu? Na verdade, é mais simples do que você imagina. Esse detalhe é a fonte que foi usada para escrever a mensagem. Essa fonte que se mostra na cor preta. Não entendeu? Então pera aí que eu vou mostrar para vocês o meu raciocínio e depois vocês dizem se eu tô louco ou não. As cores sempre carregam simbologia e muitas vezes são usadas para atribuir atributos e significados a objetos ou personagens. Para personagens vistos em Rainbow Friends, por exemplo, cada cor é atribuída a um personagem. Por exemplo, se você se deparasse dentro de uma sala laranja, aquele local específico e dependente da função teria ligação direta com o monstro Orange, e assim por diante, né? Aqui em Garten of Bambam, em uma breve amostra, a gente vê que isso não é muito diferente, que as cores fazem parte direta da identidade visual de cada personagem. Onde vermelho é atribuído ao líder Bambam e a cor verde é atribuída ao fortão Jumbo, e assim por diante, né? Até mesmo em seus desenhos feitos nas paredes, a gente pode ver as ilustrações de suas falas, desenhadas exatamente nas suas cores de origem. Então, no Jumbo, a cor verde é utilizada nas suas falas e pro Bambam a sua fala escrita na cor vermelha. E isso vale para todos. Usando essa simbologia, onde aqui as cores parecem importantes para definir a identidade da casa dos personagens, lembrando que as duas mensagens que eu mencionei, o fim está aqui e para você, estão marcadas com a cor preta. Então, um mascote preto seria esse o caso. Então, entre os integrantes do grupo Bambam, a gente não vê a presença de nenhum integrante dessa cor. Então, seria o caso de mais um membro oculto para ser teorizado, semelhante tipo ao protótipo, ao 1006, ou ao Black, o suposto membro secreto do grupo Rainbow? Ou será, rapaziada? Coloca nos comentários. Pois se a gente voltar à questão da identidade visual baseada na importância... Vou pausar rapidinho aqui, porque eu quero falar sobre o que o Terrorizando tá falando realmente. Essa parte aí, realmente, é uma possibilidade, né, de ser um mascote versão, né, na cor preta e tudo mais, mas... é um mascote oculto, um monstro oculto, mas na minha opinião, rapaziada, simplesmente, pra mim, tá? Simplesmente é normal, só foi escrito realmente ali pelos seres inteligentes, no caso Bambam, né? O Bambam escreveu ali pra ser realmente objetivo, pra ser pra gente a mensagem, e não tem nada a ver com um monstro oculto, algo do tipo na cor preta. Eu acho... essa é a minha opinião. Coloca nos comentários a opinião de vocês e o que vocês estão
terrorizando na cabeça também. Das cores, temos uma entre eles todos que utiliza da cor preta para representar as suas falas. E estamos falando, como você já deve ter percebido, da que deve ser a segunda no comando da turma Bambam. A gente tá falando de Bambalina, a dupla e par romântico de Bambam. E é interessante porque, considerando que Bambam é um líder, Bambalina seria o vice-líder, mas seria a primeira suspeita que a gente pensaria de alguém que se rebelaria contra a própria equipe. Algo como a Kissimice que ajudou a gente lá no capítulo 2. Conseguiu entender mais ou menos o que eu queria dizer? Não. Se essa frase foi escrita pela Bambalina, a gente vai estar mais próximo de um ser humano do que um animal. E isso tudo poderia trazer uma relativa profundidade a toda a trama, pois caso essa ideia fosse concretizada, traria mais algumas respostas. A primeira resposta é que Bambalina seria um ser inteligente e capaz de não só escrever bem, mas de se esconder sorrateiramente pela creche, a gente descobriu que Bambalina de segredos e Bambam são naquele lugar, super inteligentes, mais uma vez seria a prova da sua inteligência, ou que ela tem algum poder de camuflagem e ela está observando o jogador, todos os movimentos do jogador o tempo todo. Pelas Aquela câmeras. mensagem para você Pode ser foi colocada após o protagonista entrar dentro da creche, ou um pouco antes, mas de certa forma, com certeza foi colocada pro protagonista. Afinal, os eventos que todo mundo sumiu foi de uma hora para outra, então ela não teria tempo, a não ser que ela estivesse escrevendo enquanto observava o que o jogador estava fazendo. A outra questão interessante seria que ao mostrar o aparelho toca-fitas para o pai em busca de seu filho, deixando a pista especificamente para ele, mostraria um lado cruel e até mesmo sádico, pois sendo capaz de se esgueirar de maneira tão sorrateira, ela poderia sim matar o protagonista, sem dar chances a um pai que se veria cercado. Mas antes disso, escolheu mostrar gravações do incidente sem dar nenhuma explicação. Ela poderia estar apenas brincando com os sentimentos de um pai que passaria a ficar desesperado e ansioso com o que poderia ter acontecido com seu filho. É claro que a gente pode pensar que ela é aliada do protagonista, mas ela não tem agido como tal. Gente, não é totalmente escuro, né? Faria como a própria Kissimice, que foi ansioso com o que poderia ter acontecido com seu filho. É claro que a gente pode pensar que ela é aliada. Olha, rapaziada, não é totalmente... Dá pra ver que não é preto o que tá escrito aqui, e sim meio um cinza, né? Ou eu tô ficando doido, rapaziada. Não sei se é por causa da luz, esse efeito e tudo mais, mas, rapaziada, pra mim parece um cinza, não é o mesmo... É a mesma fonte, mas não é mesma cor realmente do que foi escrito pra gente lá no começo, né? Do protagonista, mas ela não tem agido como tal. Se fosse agir, faria como a própria Kissimice, que foi lá e abriu uma porta bem direta, não fez jogos, não fez brincadeira. Foi lá e ajudou realmente. O papel de cada um entre os membros da turma do Bambam até agora parece se limitar a obstáculos, assim como mostrado por Jumbo e pela própria Opila, onde talvez não exista uma grande profundidade na personalidade de cada um deles e eles se limitem a simples vilões fofinhos. Mas de fato, se existir uma história maior a ser contada, por que não essa quebra de expectativa, onde Bambalina seria responsável por ordenar o ataque e não ser uma aliada como a gente pensa, ela sendo uma vilã mais manipuladora, mais maldosa, provando ser o exato contrário do que o seu desenho na parede transmitia. Todo mundo pensa que o Bambam vai ser o vilão, e se na verdade o Bambam for o aliado e a Bambalina for a vilã, eu ia achar uma quebra de expectativa muito legal. Mas se a gente quiser seguir pelo mesmo caminho e colocar uma persona um pouco mais altruísta, Bambalina poderia ter mesmo utilizado esse áudio para provar ao pai a situação que seu filho estava, e assim motivando o pai a enfrentar qualquer perigo que fosse para salvar o seu filho mais rápido possível. Essa alternativa seria possível se pensar que ela sozinha não teria condições de enfrentar o real perigo daquela creche como o completo grupo de Bambam e tá só testando o pai para ver se ele realmente é uma pessoa digna. Agora eu queria tentar vocês um detalhe estranho. Sério, é bem esquisito. Você já reparou que a gente não tem prova de que ninguém mais estaria dentro daquela creche? Nem mesmo autoridades ou outros pais à procura das suas crianças? Pois se um pai descobriu o sumiço de seu filho, outros pais não tentariam resgatar suas próprias crianças? Por que ele não foi falar com outros pais? Por que não foi a polícia? É óbvio que se tratando de um jogo, esses detalhes não deveriam ser questionados, pois é uma mecânica simples de jogo, indie, né? São criadas para que o jogador seja apresentado por gameplay simples o mais rápido possível para ser limitado a esses recursos. Mas e se a gente conseguir colocar uma ideia que pudesse tapar essa lacuna? E se essa história já tivesse sido pensada e agora está sendo desenvolvida pelos desenvolvedores do jogo? Uma história que justificasse essa situação mais pessoal e solitária do nosso protagonista sem identidade definida. Eu queria
propor a teoria a vocês de que a aventura vista dentro de Garten of Banban se tratasse de uma simulação para propaganda de um produto. Estranho, né? Mas olha só, o ambiente solitário onde um pai corajoso enfrentando diversos monstros sozinho contra todas as possibilidades, assim como em um jogo. Essa premissa dentro da realidade parecia um cenário controlado e artificial. Tudo que a gente está vendo parece ser artificial, parece ser irreal, parece que não é plausível. E imagina se como última reviravolta a gente descobrisse que toda essa situação não passasse de um teste realizado para testar um novo sistema de segurança, por exemplo, ou o uso de um drone, que é o que a gente usa o tempo todo no jogo. E a gente pode pensar mais além, que realmente as mascotes são reais e isso tudo é um protocolo para convencer acionistas de que caso algo desse errado com as mascotes, com os monstros, com os experimentos feitos para se assemelhar a uma pessoa, sei lá, eles seriam capazes de intervir sem causar alardes de uma grande operação. Assim, cada passo dado que a gente está dando seria supervisionado de maneira semelhante a um grande reality show, e todas as pistas e artefatos usados para ajudar o protagonista se tratariam de ajudas pré-pensadas e programadas. Essa é uma possibilidade um tanto quanto original e bem inesperada, você não acha? Ia com certeza contra tudo que a gente está pensando e ia sair desse clichê de animatrônicos, experimentos e tudo que a gente já viu em outros jogos. Eu acho que não vai ser esse o caso. Eu acho que tá mais voltada ali para aquela descoberta dos monstros enterrados que foram resgatados por essas duas misteriosas pessoas que têm as passagens de avião, e agora eles conseguiram doutrinar, domesticar essas criaturas para viverem numa sociedade e lidando com crianças. Crianças primeiro, porque é mais fácil lidar com crianças, e talvez o objetivo deles fosse inserir essas criaturas na sociedade, talvez até reproduzir essas criaturas para conviver e trabalhar para os humanos. E talvez essa escravidão seja o que os monstros queriam evitar e por isso se rebelaram. As ideias são muitas, mas eu gostaria muito. A gente vai formando várias teorias na cabeça, na verdade, né? Lógica, clichê, juntamente e com teoria a gente, não é? E você, o que você acha? Acha que alguma dessas teorias faz sentido? Acha que realmente eles foram resgatados, que eles são feitos de argila? Qual a sua teoria sobre a origem que eles são feitos de argila, não, né? Porque vamos tentar desvendar a último origem Josh já provou que não. Em Garten of naquela queda. Banban. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Caraca, rapaziada, é muita teoria na cabeça, de verdade. Rapaziada, de verdade, vou deixar o meu like aqui nesse vídeo do Terrorizando, mais uma teoria, mais coisas que a gente fica imaginando juntamente com o Terrorizando no vídeo. De verdade, rapaziada, é aqueles tipos de vídeo que a gente assiste e vai viajando e vai criando teorias, e uma coisa não tá certa, outra coisa tá certa, e de repente a coisa que a gente achava que era certa não tá certa, e agora entra mais uma teoria, e teorias em cima de teorias, a gente fica num bolo de teorias realmente até encontrar uma que faça mais sentido pra cada um. E realmente, rapaziada, mano, como eu vi no começo ali, eu pensei realmente que os personagens eram feitos de argila, só que o Terrorizando já falou sobre o Jumbo Josh, que a argila realmente é aquele, como que eu posso dizer, aquela composição que fica realmente resistente, né? Mas ela quebra, né? Quebra. Numa altura, numa queda daquela, era realmente pro Jumbo Josh estar espatifado, como o Terrorizando falou. Então já quebrou a teoria que eu tinha colocado na minha cabeça, que realmente todos os monstros eram de argila, rapaziada. De verdade, como que vocês acham que qual que é a composição desses monstros? Coloca aí nos comentários o que vocês acham que esses monstros são feitos, e coloca nos comentários também se você tem alguma ideia de onde eles foram encontrados, ou como eles foram criados, e para qual objetivo, né? Qual objetivo, na verdade, a gente já dá para perceber. Os monstros estão numa creche, então é simplesmente para fazer a alegria das crianças. Só que, como o Terrorizando disse, esses monstros perderam o controle e realmente aconteceu isso tudo aí, realmente, rapaziada. E naquela fita, rapaziada, vocês acham que foi o Pila que subiu aquela parede realmente e acabou acontecendo toda aquela gritaria daquela criançada realmente que tava na creche e tudo mais, essa rebelião? Coloca nos comentários que eu quero estar sabendo a opinião de vocês também. Mas enfim, rapaziada, curti. Como eu disse, deixei meu like, Terrorizando sempre com qualidade, trazendo teorias pra gente aqui. E enfim, rapaziada, resumidamente é isso. Se você curtiu, deixe seu like também, que se fortalece demais o canal. Não esquece, comenta aí embaixo próximos vídeos que eu posso trazer e reagir pro canal. Tamo junto, é nóis. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!